A filha pequenina, pobre da faxineira, deu um ursinho pequeno no Natal, e a verdade devastou o milionário. Se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. O vento quente de dezembro soprava através das janelas panorâmicas da cobertura no 32º andar do edifício mais moderno do bairro Belvedere, em Belo Horizonte. A vista se estendia pela cidade inteira, um mosaico de luzes que começava a piscar enquanto o sol se punha por trás das montanhas mineiras. Dentro do apartamento, porém, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo ruído distante do trânsito lá embaixo. Roberto Cavalcanti ajustou os punhos da camisa social italiana e olhou mais uma vez para o relógio Patek Philippe no pulso. 19h15. Dona Carmen deveria ter terminado de preparar o jantar há pelo menos 1 hora, mas ele ainda podia ouvir o barulho de panelas vindo da cozinha americana. Aos 50 anos, Roberto havia construído um império no setor imobiliário que se estendia por 3 estados, mas pequenas mudanças na rotina ainda o irritavam profundamente. Dona Carmen! Chamou, a voz ecoando pelos corredores de mármore Carrara. Quanto tempo ainda vai demorar? A resposta veio acompanhada de passos apressados. Carmen Oliveira, uma mulher de 42 anos com cabelos castanhos presos num coque e o uniforme impecável, apareceu na sala carregando uma travessa de vidro. Desculpe, Dr. Roberto. Hoje trouxe minha filha comigo. As aulas já acabaram e não tinha com quem deixar. Ela está quietinha na cozinha. Prometo que não vai atrapalhar. Roberto franziu o senho. Em 10 anos trabalhando para ele, Carmen nunca havia quebrado o protocolo de não trazer questões pessoais para dentro do apartamento. Era exatamente essa disciplina que a mantinha como uma das poucas pessoas em quem ele confiava. Onde ela está? Perguntou, mas por curiosidade do que preocupação. Sentadinha na bancada, desenhando, é muito quieta, o senhor nem vai perceber que ela está aqui. Naquele momento, como se invocada pela conversa, uma pequena figura apareceu na entrada da sala. Isadora tinha 5 anos recém-completados, cabelos cacheados escuros que emolduravam um rosto de traços delicados e vestia um vestidinho amarelo que Carmen havia comprado numa promoção das lojas americanas. Nos braços, carregava algo que fez Roberto arquejar as sobrancelhas. Um ursinho de pelúcia desbotado, com uma das orelhas meio solta e o focinho gasto pelo tempo. Isa, volta para a cozinha, minha filha, sussurrou. Carmen, visivelmente constrangida. O doutor está ocupado. Mas Isadora não se moveu. Seus olhos grandes e expressivos estudaram Roberto com uma intensidade que o deixou desconfortável. Ele estava acostumado a intimidar executivos experientes em salas de reunião, mas havia algo no olhar daquela criança que o desarmava completamente. Mamãe, disse Isadora sem tirar os olhos de Roberto, o moço triste está sozinho no Natal de novo. Carmen corou instantaneamente. Isadora, não é educado falar assim. Peça desculpas agora mesmo. Mas é Natal, mamãe. Todo mundo tem que ganhar presente no Natal. Roberto observou a cena com fascínio crescente. A menina falava com uma seriedade que contrastava com sua idade, como se cada palavra fosse cuidadosamente pensada. Suas mãos pequenas apertavam o ursinho contra o peito, e ele notou que ela tremia ligeiramente, não de frio, mas de nervosismo. Isadora, por favor, vamos embora, insistiu Carmen, pegando a filha pelo braço. O doutor tem coisas importantes para fazer. Espere, disse Roberto, surpreendendo a si mesmo. Deixe que ela fale. A menina deu 2 passos à frente, parando-o a uma distância respeitosa. Meu papai do céu me disse que quando alguém está triste e sozinho, a gente tem que dar um presente especial. Mas tem que ser um presente do coração, não da loja. Roberto sentiu algo estranho se mexendo em seu peito.
uma sensação que não experimentava há tanto tempo que quase havia esquecido que existia. E que presente seria esse? Isadora estendeu o ursinho na direção dele. O Teodoro. Ele cuidava de mim quando eu tinha pesadelos, mas agora eu já sou grande, e o Senhor precisa mais dele do que eu. Carmen estava quase em pânico. Isadora, não. Esse ursinho é seu. Você não pode dar para o doutor. Ele não quer brinquedo velho. Não é velho. Mamãe, é experiente. O Teodoro já salvou muita gente da tristeza. Roberto estendeu a mão e pegou o ursinho. O tecido estava macio e desgastado, claramente amado por anos. Havia uma pequena mancha no peito que parecia ser de lágrima seca, e o cheiro sutil de talco infantil ainda impregnava o brinquedo. "Por que você acha que eu preciso dele?" perguntou, a voz mais suave do que pretendia. "Porque quando eu desenho o Senhor, ele sempre está sozinho na torre alta. E ser sozinho no Natal deve doer muito no peito." A resposta atingiu Roberto como um soco. Ele olhou para Carmen, que estava mortificada, depois de volta para a menina. Seus olhos se encontraram e, por um momento, ele viu em Isadora algo que havia perdido há décadas. Compaixão genuína, sem interesse, sem segundas intenções. "Teodoro", murmurou, examinando o ursinho. Nome interessante para um urso. Era o nome do papai da minha bisavó. Ela disse que homens chamados Teodoro são corajosos e cuidam das pessoas. Roberto sentou na poltrona de couro italiano, colocando o ursinho no colo. A textura familiar do brinquedo trouxe memórias que ele havia trancado há muito tempo. Uma infância sem luxos, mas com uma mãe que o beijava toda noite antes de dormir. "Isa", disse Carmen, a voz tensa, "agradece ao doutor por ter sido educado e vamos embora. Ele precisa jantar." "Na verdade", disse Roberto, surpreso com suas próprias palavras, "que tal vocês jantarem comigo hoje? É véspera de Natal e... bem, parece que não é bom estar sozinho." Carmen piscou várias vezes, como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. Em 10 anos de trabalho, Roberto nunca havia feito um convite social. Nem mesmo aceitava café quando ela oferecia. "Doutor Roberto, o senhor tem certeza? Não queremos incomodar. Teodoro e eu..." "Insistimos", disse ele, levantando ligeiramente o ursinho. "Não é mesmo, Teodoro?" Isadora bateu palminhas e sorriu pela primeira vez desde que chegara. "Ele gostou. O Teodoro sempre sorri quando alguém precisa de um amigo." Enquanto Carmen voltava para a cozinha para preparar lugares extras à mesa, Roberto ficou sozinho com Isadora na sala. A menina se aproximou da janela panorâmica e apontou para as luzes da cidade. "Quantas pessoas o senhor acha que estão sozinhas lá embaixo hoje?" A pergunta o pegou desprevenido. "Por que você pensa nisso?" "Porque quando eu oro antes de dormir, eu peço para o papai do céu cuidar de todas as pessoas sozinhas, principalmente no Natal." Roberto olhou para as luzes cintilantes de Belo Horizonte, cada uma representando lares, famílias, momentos de alegria ou tristeza que ele nunca havia considerado. Por décadas, vira a cidade apenas como um mercado, um tabuleiro onde movia suas peças imobiliárias. Agora, pelos olhos de uma menina de 5 anos, ela se transformara em milhões de histórias humanas. "Acho que muitas, Isadora. Muitas mesmo." Ela assentiu gravemente. "Por isso, o Teodoro é importante. Uma pessoa não pode salvar todo mundo, mas pode salvar alguém." Quando Carmen os chamou para o jantar, Roberto se levantou carregando o ursinho. Pela primeira vez em anos, não estava pensando em planilhas, contratos ou conquistas empresariais. Estava pensando numa menina corajosa o suficiente para dar seu bem mais precioso para um estranho tristonho, simplesmente porque acreditava que ele precisava. O jantar simples, arroz, feijão, frango assado e uma farofa caprichada, teve sabor de afeto que Roberto não experimentava desde a infância.
E quando Isadora adormeceu no sofá após a ceia, ele cobriu-a com um cobertor de cachemir e colocou Teodoro ao lado dela. Naquela noite, Roberto Cavalcanti dormiu abraçado a um ursinho de pelúcia pela primeira vez em 45 anos. Janeiro chegou com o calor típico do verão mineiro, e Belo Horizonte acordava lentamente do torpor das festas de fim de ano. O movimento nas ruas voltava ao ritmo acelerado. Os escritórios reabriam suas portas e a vida empresarial retomava sua marcha implacável. No 32º andar da Torre Cavalcanti, Roberto observava o movimento pela manhã enquanto tomava seu café expresso, preparado com a precisão militar que caracterizava toda a sua rotina. Mas algo havia mudado desde o Natal. O ursinho Teodoro ocupava um lugar discreto em sua mesa de trabalho, entre os relatórios financeiros e os contratos aguardando assinatura. Funcionários que visitavam seu escritório notavam o brinquedo com olhares curiosos, mas nenhum ousava comentar. Roberto Cavalcanti não era conhecido por explicar suas decisões, muito menos as pessoais. Doutor Roberto, a voz de Carmen ecoou pelo interfone interno. Posso falar com o senhor um momento? Pode entrar. Carmen apareceu na porta com sua postura sempre respeitosa, mas Roberto percebeu uma tensão diferente em seus ombros. Ela segurava uma pasta de documentos e hesitava antes de se aproximar. As férias escolares terminaram semana que vem, e eu queria pedir uma coisa. Sei que foi muita intimidade da minha parte trazer a Isadora na véspera do Natal. Onde ela está agora? Roberto a interrompeu. Carmen piscou, surpresa. Em casa, com minha vizinha. Por quê? Traga ela. Senhor, disse para trazer ela. As férias ainda não acabaram. Ela pode ficar aqui durante o dia, desde que não atrapalhe, claro. Carmen ficou em silêncio por alguns segundos, processando o pedido. Em 10 anos de trabalho, nunca havia visto Roberto demonstrar interesse por crianças. Pelo contrário, ele sempre se mostrava visivelmente desconfortável quando clientes traziam os filhos para reuniões. Tem certeza, doutor? Ela é muito curiosa, gosta de fazer perguntas. Carmen, Roberto se virou na cadeira executiva. Se eu não tivesse certeza, não teria falado. Uma hora depois, Isadora estava sentada no chão do escritório, cercada por folhas de papel reciclado que Carmen havia separado para ela. Usava um vestidinho azul claro, com estampa de flores e sandálias de plástico coloridas. Seus cabelos cacheados estavam presos com um laço amarelo, e ela desenhava com uma concentração impressionante para uma criança de 5 anos. Roberto tentava se focar nos relatórios trimestrais, mas se pegava observando a menina discretamente. Ela desenhava em silêncio absoluto, a língua ligeiramente para fora, em sinal de concentração máxima, e de vez em quando sorria para o papel como se o desenho lhe contasse segredos. "Posso ver o que você está fazendo?" perguntou ele após vencer a curiosidade. Isadora levantou os olhos, avaliando se ele estava realmente interessado ou apenas sendo educado. Satisfeita com o que viu, ela pegou um dos desenhos e se aproximou da mesa imponente. "Esta é uma família feliz", explicou, mostrando figuras desenhadas com giz de cera. O papai, a mamãe, o filho pequeno e a filha. Eles estão na praia de Copacabana porque a filha nunca viu o mar. Roberto examinou o desenho. Apesar da técnica infantil, havia algo tocante na forma como ela representara a alegria. Sorrisos enormes, braços abertos, um sol brilhante colorido em amarelo vibrante. "E este aqui?" perguntou, apontando para outro papel. "Ah, esse é especial." Isadora pegou o desenho com cuidado extra. "É o tio sozinho na Torre Alta, mas agora ele tem o Teodoro para fazer companhia." Roberto sentiu o peito apertar. No papel, um boneco de palito vestindo algo que claramente representava um terno estava numa janela, no alto de um prédio. Ao lado dele, um pequeno urso marrom. O mais impressionante
Era o rosto do boneco, uma expressão de tristeza que uma criança de 5 anos havia captado com precisão devastadora. "Por que você me desenha sempre sozinho?" Isadora inclinou a cabeça pensativa. "Porque toda vez que eu olho para o Senhor, é como se tivesse uma nuvem cinza em volta, tipo quando vai chover, sabe?" "E o que significa a nuvem cinza?" "Que a pessoa está carregando um peso muito grande no coração. Minha avó tinha uma nuvem assim antes de ir morar com o Papai do Céu." Roberto se recostou na cadeira, impactado pela perspicácia da menina. Como uma criança conseguia ver coisas que psicólogos corporativos, em anos de análise organizacional, nunca haviam mencionado? "Isadora", disse Carmen da porta, onde aparecera com uma bandeja de lanche. "Não fica perguntando coisas pessoais para o doutor. Ele tem trabalho importante." "Está tudo bem, Carmen. Na verdade..." Roberto hesitou. "Estou achando interessante." Durante o lanche, sanduíches de presunto e queijo que Carmen havia preparado e suco de laranja, Isadora contou sobre sua escola, a Escola Municipal Esperança, localizada no bairro Concórdia. "A tia Márcia disse que depois das férias vamos aprender sobre profissões. Eu quero ser doutora para cuidar de pessoas doentes ou professora para ensinar crianças que não sabem ler ainda." "Por que essas profissões?" perguntou Roberto. "Porque são trabalhos que ajudam pessoas. A mamãe sempre fala que o trabalho mais importante é aquele que faz diferença na vida dos outros." Roberto olhou para Carmen, que corou ligeiramente. "É isso mesmo que sua mãe diz?" Ela diz que algumas pessoas trabalham só para ficar ricas, mas outras trabalham para fazer o mundo melhor. As pessoas mais felizes são as que trabalham para ajudar." A observação atingiu Roberto em cheio. Ele havia construído um império focando exclusivamente na primeira categoria, acumulando riqueza sem nunca questionar o impacto de suas ações na vida real das pessoas. "E eu, na sua opinião, em que categoria eu me encaixo?" Isadora mastigou pensativamente o sanduíche antes de responder. "Ainda não sei. O senhor tem muito dinheiro, isso eu vejo, mas desde o Natal o senhor está diferente. Menos cinza." "Diferente como?" "O senhor sorriu quando eu dei o Teodoro. E hoje está perguntando sobre os meus desenhos. Pessoas só cinza não fazem essas coisas." Roberto passou o resto da tarde observando Isadora desenhar mais famílias felizes. Ela criou uma série que chamou "De Pessoas que se Ajudam", bombeiros salvando gatos, médicos cuidando de pacientes, professores ensinando crianças. Em todos os desenhos, as figuras tinham sorrisos genuínos. Às 5 da tarde, quando Carmen começou a arrumar as coisas para ir embora, Isadora se aproximou novamente da mesa de Roberto. "Posso deixar um desenho especial para o senhor?" "Claro." Ela entregou um papel que havia mantido virado para baixo o dia todo. No desenho, o mesmo boneco de terno estava na janela da torre, mas agora havia outros bonecos ao redor. Uma mulher que claramente representava Carmen, uma menina pequena e vários outros personagens. Todos estavam sorrindo, e a nuvem cinza havia sido substituída por um sol dourado. "Este é o desenho de como eu quero que seja", explicou Isadora. "O tio sozinho não está mais sozinho. Ele está cuidando das pessoas, e as pessoas estão cuidando dele." Roberto segurou o desenho com cuidado, como se fosse um documento legal importante. "É assim que você me vê no futuro? É assim que eu vou orar todas as noites para que aconteça." Quando mãe e filha saíram do escritório naquela tarde, Roberto ficou sozinho olhando para o desenho. Pela primeira vez em décadas, alguém havia imaginado para ele um futuro diferente, não baseado em conquistas financeiras ou poder empresarial, mas em conexão humana e propósito. Ele colocou o desenho numa moldura cara, que guardava em gaveta há anos, posicionando-o ao lado de Teodoro.
Depois, ligou para a secretária. Sandra, cancele as reuniões de amanhã de manhã e providencie uma mesa pequena e cadeira infantil para o escritório. Também papéis coloridos e giz de cera. Senhor, posso perguntar para quê? Para alguém que está me ensinando sobre o futuro. Naquela noite, Roberto jantou em casa olhando para o desenho de Isadora. A menina havia visto nele um potencial que ele próprio desconhecia. E pela primeira vez em muito tempo, Roberto Cavalcante se permitiu sonhar com a possibilidade de mudança. O Carnaval de 2025 chegou a Belo Horizonte com toda sua irreverência mineira. As ruas se encheram de blocos, fantasias improvisadas e a alegria contagiante que tomava conta da cidade durante os 4 dias de folia. Do alto de sua cobertura no Belvedere, Roberto observava o movimento através das janelas blindadas, isolado do burburinho que ecoava mesmo nos bairros mais nobres da capital. Todo mundo louco na rua, murmurou para si mesmo, ajustando a gravata italiana diante do espelho do hall de entrada. Perfeita oportunidade para trabalhar em paz. A decisão de trabalhar durante o carnaval não era novidade. Há 15 anos, Roberto mantinha essa rotina, aproveitando o feriado prolongado para colocar a papelada em dia, revisar contratos e planejar estratégias sem a interferência constante de telefonemas e reuniões. Para ele, festividades populares representavam apenas perda de produtividade e comportamentos irracionais que preferia evitar. Às 9 da manhã, o som da chave girando na fechadura principal ecoou pelo apartamento. Carmen entrava sempre pontualmente, mesmo nos feriados, para manter a rotina de limpeza e organização que Roberto considerava essencial para seu funcionamento mental. Bom dia, Dr. Roberto. Sua voz chegou da entrada, acompanhada por passos menores e mais rápidos. Roberto franziu o senho. Isadora novamente. Desde janeiro, a menina havia se tornado uma presença constante durante as férias escolares, mas ele esperava que no carnaval Carmen encontrasse outras alternativas de cuidado. Mãe, por que a cidade está toda colorida hoje? A voz infantil ecoou pelo corredor. É carnaval, minha filha. O pessoal está se divertindo nas ruas. Roberto apareceu na sala no momento em que mãe e filha entravam. Carmen vestia o uniforme habitual, mas Isadora estava diferente. Usava uma camiseta amarela com purpurina e uma saia colorida que ela mesma havia decorado com retalhos de tecido. No rosto, traços de tinta guache formavam desenhos de estrelas e corações. Doutor Roberto, Isadora correu na direção dele com entusiasmo genuíno. Olha como eu estou bonita para o carnaval. Carmen se apressou em intervir. Isadora, deixa o doutor em paz. Ele não gosta de bagunça, lembra? E você vai borrar tinta na roupa dele. Não tem problema, Roberto se ouviu dizendo, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Você está muito colorida mesmo. Isadora fez uma pirueta mostrando a fantasia improvisada. A tia do vizinho me pintou de manhã. Disse que no carnaval todo mundo pode ser quem quiser ser. Eu quis ser um arco-íris. E por que um arco-íris? Porque arco-íris só aparece quando o sol e a chuva ficam amigos. Achei bonito duas coisas diferentes se ajudando para fazer algo lindo. Roberto se agachou para ficar na altura dela, estudando as pinturas no rostinho. E você não vai para a rua brincar com as outras crianças? A mamãe precisa trabalhar e eu gosto de ficar aqui. Posso desenhar e conversar com o Teodoro. Mas não é chato ficar aqui em cima enquanto todo mundo se diverte lá embaixo? Isadora inclinou a cabeça, considerando a pergunta com a seriedade que Roberto já conhecia bem. Às vezes, é mais divertido estar onde a gente se sente segura. E aqui, eu me sinto segura. Carmen começou a organizar os produtos de limpeza, claramente desconfortável com a conversa. Isadora, vai brincar no seu cantinho enquanto eu trabalho. O doutor tem coisas importantes para fazer. Mas Roberto não saiu da sala.
Em vez disso, se dirigiu à janela e olhou para a movimentação nas ruas. Lá embaixo, famílias inteiras caminhavam em direção aos blocos de carnaval. Crianças corriam com fantasias simples, adultos riam alto, carregando coolers e cadeiras de praia. Isadora, chamou ele, ainda olhando pela janela. Você nunca quis ir num bloco de carnaval? Já fui uma vez, quando era pequeninha, mas tinha muita gente, muito barulho, e eu me perdi da mamãe por alguns minutos. Fiquei com medo. Roberto se virou. E agora? Ainda tem medo? Um pouco, mas acho que se eu fosse com alguém grande e forte, não teria tanto medo. Algo no tom dela fez Roberto parar completamente o que estava fazendo. Alguém? Como quem? Como você, tio Roberto. Você é grande e forte e cuida bem das pessoas importantes. Carmen quase derrubou o frasco de detergente que estava segurando. Isadora, você não pode ficar pedindo coisas para o doutor. Ele não tem obrigação de... Carmen, Roberto a interrompeu. Ela não está pedindo, está apenas respondendo minha pergunta. Ele voltou para a janela, mas agora sua perspectiva havia mudado. Em vez de ver caos e irracionalidade, começou a notar detalhes diferentes. Pais carregando filhos nos ombros, avós dançando com netos, grupos de amigos se abraçando e rindo juntos. Pela primeira vez, viu o carnaval não como uma interrupção da produtividade, mas como uma celebração de conexões humanas. Isadora, disse ele, ainda de costas, se fôssemos ao bloco, você me protegeria também? A menina riu, uma gargalhada cristalina. Claro, eu cuidaria para você não se perder e não ficar triste no meio da festa. Roberto se virou novamente e Carmen notou algo diferente em sua expressão. A máscara de executivo implacável havia cedido lugar a algo mais vulnerável, mais humano. E você, Carmen, quando foi a última vez que aproveitou o carnaval? Eu, doutor Roberto, eu não. Tenho que trabalhar e cuidar da Isadora. Mas se não precisasse trabalhar hoje, se pudesse simplesmente se divertir? Carmen olhou para ele como se estivesse falando uma língua estrangeira. Não me lembro, sinceramente. Desde que a Isadora nasceu, minha prioridade é sempre ela. E antes dela nascer? Antes dela nascer. Carmen sorriu com nostalgia. Eu adorava os blocos do centro. Dançava até os pés doerem, cantava até a voz sumir, era livre. Roberto caminhou até a mesa onde Teodoro descansava entre os documentos. Pegou o ursinho e o estudou por um momento, como se buscasse conselhos numa fonte improvável de sabedoria. Teodoro está dizendo que trabalhar no carnaval é bobagem, disse ele, surpreendendo até a si mesmo. Isadora bateu palmas. É verdade, o Teodoro sempre sabe o que é melhor para as pessoas. Então está decidido. Vamos ao bloco. O silêncio que se seguiu foi total. Carmen olhava para Roberto como se ele tivesse anunciado que pretendia voar até a lua. Isadora, por sua vez, saltitava de alegria, mas ainda com um fio de descrença no olhar. Doutor Roberto, Carmen começou cuidadosamente. O senhor tem certeza? O senhor nunca... Eu quero dizer, não é bem o seu ambiente. Exatamente por isso preciso ir. Alguém me fez uma pergunta importante hoje. Que pergunta? Roberto se agachou novamente na altura de Isadora. Ela me perguntou por que eu fico sempre sozinho aqui em cima, enquanto todo mundo se diverte lá embaixo. E eu não soube responder. E agora sabe? Perguntou Isadora. Agora sei que a resposta não importa. O que importa é tentar algo diferente. Uma hora depois, Roberto Cavalcante desceu as escadas de seu prédio usando uma camisa social sem gravata. Algo impensável em sua rotina normal, acompanhado por Carmen e Isadora. A menina havia insistido em pintar uma estrela dourada no rosto dele e, surpreendentemente, ele havia aceitado. Na rua, o trio se juntou ao fluxo de pessoas que caminhavam em direção ao Bloco das Flores, no bairro Floresta.
Roberto se sentia completamente fora de seu elemento, mas a mão pequena de Isadora na sua e o sorriso genuíno de Carmen lhe davam uma coragem que não sabia possuir. «Pronto para ser feliz, tio Roberto?» perguntou Isadora, olhando para ele com aqueles olhos grandes e confiantes. «Pronto para tentar», respondeu ele, e pela primeira vez em décadas, Roberto Cavalcanti não tinha um plano detalhado do que aconteceria a seguir. E desceram a rua. 3 figuras improváveis, caminhando juntas em direção a uma aventura que mudaria para sempre a forma como Roberto enxergava o significado de viver. O bloco das flores fervilhava de vida quando Roberto, Carmen e Isadora chegaram à rua Arão Reis. A multidão se estendia por quarteirões, um mar colorido de fantasias improvisadas, rostos pintados e sorrisos contagiantes. O trio de metais da banda ecoava pelas ruas estreitas do bairro Floresta, misturando-se aos gritos de alegria e ao coro ensurdecedor de vozes cantando marchinhas tradicionais. Roberto parou na entrada da festa, sentindo-se como um astronauta que acabara de aterrissar em um planeta desconhecido. Aos 50 anos, havia frequentado eventos sociais sofisticados em clubes exclusivos, jantares empresariais em restaurantes 5 estrelas e convenções internacionais em hotéis luxuosos. Mas nunca, em toda a sua vida adulta, havia estado no meio de uma celebração popular genuína. «É muita gente», murmurou, instintivamente procurando uma rota de fuga. «Muita gente feliz», corrigiu Isadora, apertando sua mão com força. «Olha só, tio Roberto, todo mundo está sorrindo». Carmen observava Roberto com curiosidade crescente. Em 10 anos, trabalhando para ele, jamais o havia visto fora do ambiente controlado do apartamento ou do escritório. Aqui, cercado por pessoas comuns, celebrando sem pretensões, ele parecia simultaneamente fascinado e aterrorizado. «Dr. Roberto, se quiser ir embora, eu entendo», disse ela, inclinando-se para falar em seu ouvido por causa do barulho. «Isso aqui pode ser muito diferente do que o senhor está acostumado». «Não». A resposta veio mais firme do que ele esperava. «Prometi para Isadora e não volto atrás na minha palavra». Um grupo de mulheres da idade de Carmen, todas fantasiadas de flores gigantes, passou dançando ao lado deles. Uma delas reconheceu Carmen e parou abruptamente. «Carmen, que surpresa te ver aqui! E quem são seus acompanhantes?» Carmen hesitou por um momento. «Como? Apresentar seu patrão milionário em um bloco de carnaval na periferia? Esta é minha filha Isadora, e este é um amigo da família». Roberto notou a hesitação e entendeu imediatamente. Sua presença ali não era apenas incomum, era potencialmente constrangedora para Carmen. Ele representava um mundo completamente diferente do dela, e misturar esses mundos podia criar tensões que ela preferia evitar. «Sou Roberto», disse ele simplesmente, estendendo a mão para a mulher. «Prazer em conhecer uma amiga da Carmen». «Edna», respondeu ela, apertando sua mão com vigor. «Carmen, você não me contou que tinha um namorado». O constrangimento foi instantâneo. Carmen corou profundamente e Roberto sentiu uma estranha sensação no peito. Não de desconforto pela sugestão, mas de curiosidade sobre como seria se fosse verdade. «Não é isso, Edna. O Roberto é complicado de explicar». Isadora, percebendo a tensão dos adultos, decidiu intervir à sua maneira. «O tio Roberto estava muito triste e sozinho, aí eu dei o Teodoro para ele fazer companhia. Agora a gente está ensinando ele a ser feliz». Edna riu gostosamente. «Que fofa! E está funcionando?» Roberto olhou para Isadora, depois para Carmen, finalmente para as pessoas ao seu redor. «Ainda estou aprendendo». A banda começou a tocar Mamãe Eu Quero, e a multidão explodiu em cânticos. Isadora começou a balançar no ritmo, puxando Roberto e Carmen para se moverem com ela.
Roberto, que nunca havia dançado fora de eventos corporais obrigatórios, se viu tentando acompanhar os passos básicos da marchinha. Não precisa ser perfeito, tio Roberto, gritou Isadora por cima da música. Só precisa sentir a música no coração. Aos poucos, Roberto começou a se soltar. Seus movimentos eram descoordenados. Sua camisa social destoava completamente do ambiente, mas algo mágico começou a acontecer. As pessoas ao seu redor, trabalhadores, donas de casa, aposentados, crianças, o aceitaram naturalmente como parte da festa. Ninguém julgava sua dança desajeitada ou suas roupas inadequadas. Todos estavam ali pelo mesmo motivo: celebrar a vida. Carmen dançava ao lado dele, e Roberto notou como ela se transformava. Longe da postura respeitosa e contida que mantinha no apartamento, ela era graciosa, espontânea, radiante. Seus cabelos, sempre presos em coque rigoroso, estavam soltos e balançavam no ritmo da música. Ela cantava as letras de cor, com uma voz melodiosa que ele nunca havia escutado antes. Carmen, disse ele durante uma pausa entre as músicas, por que você nunca me contou que sabia dançar tão bem? Porque o senhor nunca perguntou, respondeu ela com sinceridade desarmante. A resposta o atingiu como uma revelação. Em 10 anos de convivência, Roberto havia reduzido Carmen a uma função: cozinheira eficiente, organizadora competente, presença discreta. Nunca havia se interessado por ela como pessoa, com história própria, talentos pessoais, sonhos e frustrações. E o que mais eu não sei sobre você? Carmen sorriu, mas havia uma melancolia em seus olhos. Muita coisa, Dr. Roberto, muita coisa mesmo. A banda começou a tocar Chiquita Bacana, e uma roda se formou ao redor de uma senhora de cabelos brancos que dançava com energia impressionante. Isadora puxou Roberto e Carmen para se juntarem à roda, e os três se viram parte de algo maior, uma comunidade temporária unida pela música e pela alegria compartilhada. Foi quando aconteceu. No meio da música, cercado por estranhos que o tratavam como igual, Roberto sentiu algo que não experimentava há décadas: pertencimento. Não o pertencimento artificial dos clubes exclusivos ou das salas VIP, baseado em status financeiro, mas um pertencimento humano genuíno. Tio Roberto, Isadora gritou, você está chorando. Roberto levou a mão ao rosto e se surpreendeu ao encontrá-lo molhado. Lágrimas desciam por suas bochechas, mas não eram de tristeza, eram lágrimas de alívio, de descoberta, de uma emoção que não conseguia nomear. Estou bem, disse ele, pegando Isadora no colo. Estou mais do que bem. Carmen observou a cena com emoção própria. Via Roberto não como o patrão intimidador, mas como um homem que havia se perdido pelo caminho e agora, talvez, começava a se encontrar novamente. Quando o bloco terminou, já era tarde da tarde. Os três caminharam de volta em direção ao Belvedere em um silêncio confortável, exaustos, mas satisfeitos. Roberto carregava Isadora, que havia adormecido em seus braços, enquanto Carmen caminhava ao lado, observando essa nova dinâmica familiar. Carmen, disse Roberto quando chegaram ao prédio, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro! Você é feliz trabalhando para mim? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Por que está perguntando isso? Porque hoje percebi que nunca me interessei pela resposta, e isso me incomoda. Carmen olhou para Isadora dormindo nos braços de Roberto, depois de volta para seus olhos. Sou grata pelo trabalho, Dr. Roberto. O senhor sempre foi correto, pontual com o pagamento, respeitoso. Mas isso não responde minha pergunta. Ela suspirou. Felicidade é em palavra muito grande. Eu sou satisfeita, segura, tenho estabilidade para cuidar da Isadora. E o que te faria feliz? Carmen hesitou antes de responder. Ter a certeza de que minha filha terá oportunidades que eu não tive. Poder sonhar com um futuro melhor para ela.
Roberto assentiu, carregando essas palavras consigo enquanto subia para o apartamento. Naquela noite, enquanto jantava sozinho, ele refletiu sobre tudo que havia descoberto. Carmen tinha sonhos e medos que iam muito além de suas funções domésticas. Isadora via o mundo com uma sabedoria que nenhum MBA havia lhe ensinado, e ele próprio era capaz de sentir alegria genuína quando baixava a guarda e se permitia ser humano. Olhando para Teodoro, que descansava na mesa ao lado de seu prato, Roberto murmurou: "Acho que estou começando a entender o que você e Isadora estão tentando me ensinar." Pela primeira vez em décadas, Roberto Cavalcante foi dormir pensando não nos negócios do dia seguinte, mas nas possibilidades de conexão humana que havia descoberto existir dentro de si mesmo. Março chegou com as chuvas típicas do outono mineiro, transformando Belo Horizonte numa cidade de contrastes ainda mais acentuados. Enquanto os bairros nobres contavam com sistemas de drenagem eficientes, as áreas periféricas sofriam com alagamentos e ruas intransitáveis. Do alto de sua cobertura, Roberto observava as consequências da tempestade da noite anterior, através das janelas que emolduravam a cidade como um quadro impressionista borrado pela chuva. Era uma segunda-feira típica, quando sua rotina foi interrompida por uma ligação inesperada. Carmen, sempre pontual, não havia chegado ao apartamento no horário habitual. Às 9h30 da manhã, o telefone tocou. "Doutor Roberto, mil desculpas." A voz de Carmen chegava entrecortada, carregada de preocupação. "Não vou conseguir ir trabalhar hoje. A Isadora passou mal durante a madrugada e estou no pronto-socorro. Com ela." Roberto sentiu uma pontada de ansiedade que o surpreendeu pela intensidade. "O que aconteceu? É grave?" "Ainda não sei. Ela acordou com muita dor de cabeça, vomitando e estava meio confusa. Os médicos estão fazendo exames." "Em que hospital vocês estão?" "No UPA da Pampulha. É o mais perto de casa. E pelo SUS não posso escolher muito." "Carmen, escute bem." Roberto interrompeu, sua voz assumindo o tom de comando que usava em negociações importantes. "Qual é o nome completo da Isadora? Preciso de todos os documentos dela." "Doutor Roberto, não precisa se preocupar. Sei que isso não é problema seu." "Carmen." Sua voz era firme, mas gentil. "Qual é o nome completo da Isadora?" "Isadora Cristina Oliveira Silva." "Mandem ela imediatamente para o Hospital Mater Dei. Vou providenciar tudo. Não aceitem negativa. Digam que é emergência particular com cobertura total." "Doutor Roberto, eu não posso pagar um hospital particular." "Eu posso. E vou. Não discuta comigo, Carmen. A Isadora precisa do melhor atendimento disponível, e é isso que ela vai ter." 2 horas depois, Roberto estava no saguão do Hospital Mater Dei, um dos mais renomados de Belo Horizonte. Vestia um terno Armani cinza escuro e carregava uma pasta de couro italiana, mas sua aparência impecável contrastava com a ansiedade visível em seus olhos. "Vim acompanhar a internação da menor Isadora Cristina Oliveira Silva", informou na recepção. "O senhor é familiar da paciente?" Roberto hesitou por uma fração de segundo. "Sou um amigo muito próximo da família." A recepcionista, treinada para lidar com a clientela de alto padrão do hospital, não questionou. 15 minutos depois, Roberto encontrava Carmen no corredor da pediatria. Ela estava sentada numa poltrona de couro, ainda vestindo a roupa simples com que havia saído de casa de madrugada, completamente fora de lugar no ambiente luxuoso. "Doutor Roberto." Ela se levantou rapidamente. "O senhor não precisava ter vindo. Eu sei que isso é muito constrangedor." "Onde está ela?" "Fazendo uma tomografia. Os médicos daqui são muito mais atentos do que no UPA." Roberto se sentou ao lado de Carmen, notando como suas mãos tremiam ligeiramente. "O que os médicos disseram até agora?" "Que pode ser várias coisas, desde uma virose até..." Sua voz falhou. "Até coisas mais complicadas." "Carmen,
Olhe para mim. Roberto se virou para encará-la. Isadora vai ficar bem. Este é o melhor hospital de Belo Horizonte, com os melhores profissionais. Ela está recebendo todo o cuidado possível. Por que está fazendo isso? A pergunta saiu carregada de emoção. Por que está gastando tanto dinheiro com uma criança que nem é sua filha? Roberto ficou em silêncio por um momento, buscando uma resposta que ele próprio não compreendia completamente. Porque ela me deu Teodoro, porque me ensinou a ver arco-íris, porque me fez lembrar que existem coisas mais importantes que planilhas e contratos. Nesse momento, Dr. Henrique Monteiro, chefe da pediatria, apareceu no corredor. Era um homem de 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos e uma postura que inspirava confiança. Familiares. Da Isadora? Somos nós, respondeu Roberto, levantando-se. Os exames revelaram uma condição que precisamos investigar melhor. A Isadora tem sintomas compatíveis com hidrocefalia de pressão normal. É quando há acúmulo de líquido no cérebro, causando os sintomas que vocês observaram. Carmen empalideceu. É grave, doutor? É uma condição séria, mas tratável. Vamos precisar de mais exames. Ressonância magnética, consulta com neurocirurgião pediátrico. O tratamento pode envolver procedimentos cirúrgicos, mas o prognóstico é geralmente muito bom quando diagnosticado cedo. E o custo? Perguntou Carmen, a voz quase inaudível. Dr. Monteiro olhou para Roberto. O Sr. Cavalcante já autorizou cobertura. O total para qualquer procedimento necessário. Carmen se virou para Roberto, os olhos úmidos. Doutor Roberto, isso deve custar uma fortuna. Carmen. Roberto colocou a mão no ombro dela. Há 3 meses, Isadora me deu o presente mais valioso que já recebi. Ela me mostrou o que ainda posso sentir. Agora é minha vez de dar algo para ela. As próximas 6 horas foram uma montanha-russa emocional. Roberto e Carmen se revezaram entre a sala de espera e o quarto onde Isadora permanecia em observação. A menina, apesar da condição, mantinha seu espírito curioso e carinhoso. Tio Roberto, disse ela, quando ele entrou no quarto. Você trouxe o Teodoro? Claro! Roberto tirou o ursinho da pasta. Ele estava preocupado com você. Diga para ele que eu vou ficar bem. As doutoras aqui são muito inteligentes. Como você sabe? Porque elas fazem perguntas certas, igual você faz quando quer entender alguma coisa importante. Roberto sentou na beira da cama hospitalar. Isadora, você tem medo? Um pouco. Mas a mamãe ensinou que quando a gente tem medo, tem que lembrar das pessoas que amam a gente. Aí o medo fica menor. E quem são as pessoas que amam você? A mamãe, claro. A vovó que está no céu. Meus amiguinhos da escola. Ela fez uma pausa. E você, tio Roberto? A declaração simples atingiu Roberto como um raio. Uma criança de 5 anos numa cama de hospital estava incluindo-o em sua lista de pessoas amadas. Alguém que 3 meses atrás era apenas o patrão da mamãe, agora ocupava um lugar especial em seu coração. Eu também amo você, Isadora, disse ele, surpreendendo-se com a facilidade com que as palavras saíram. Quando os médicos confirmaram que Isadora precisaria de uma cirurgia para colocar um dreno, Roberto não hesitou em autorizar o procedimento com o melhor neurocirurgião pediátrico de Minas Gerais. O custo, equivalente ao preço de um apartamento de classe média, era irrelevante comparado à vida da menina. Naquela noite, enquanto Isadora dormia após a cirurgia bem-sucedida, Roberto e Carmen conversaram no corredor do hospital. Doutor Roberto, como vou conseguir pagar tudo isso? Vou ter que trabalhar o resto da vida só para quitar essa dívida. Carmen, você não me deve nada. Isso não é um empréstimo, é um investimento. Investimento em quê? Roberto olhou através da janela do quarto onde Isadora dormia pacificamente. Em algo que aprendi hoje, que
Amar alguém significa estar disposto a fazer qualquer coisa para protegê-la. E descobri que sou capaz de amar, mesmo achando que havia perdido essa capacidade há muito tempo. Carmen ficou em silêncio, processando a transformação que observava no homem ao seu lado. O patrão distante e frio estava se revelando um ser humano capaz de gestos de amor incondicional. Ela mudou você, não foi? Disse Carmen suavemente. Vocês duas mudaram, corrigiu Roberto. Isadora me ensinou a sentir de novo, e você me mostrou o que significa cuidar de alguém sem esperar nada em troca. Quando Roberto voltou para casa naquela madrugada, carregando Teodoro consigo, sabia que havia cruzado uma linha invisível. Não era mais apenas o patrão de Carmen ou o tio sozinho dos desenhos de Isadora. Era alguém que amava e era amado, e estava disposto a lutar por essa nova realidade, qualquer que fosse o preço. Abril trouxe consigo um período de recuperação para Isadora e de profunda reflexão para Roberto. A cirurgia havia sido um sucesso completo, mas os dias no hospital revelaram camadas de realidade que ele nunca havia considerado. Enquanto acompanhava o tratamento da menina, Roberto se viu face a face com um sistema de saúde dividido entre quem podia pagar e quem dependia da sorte no SUS. A diferença de atendimento era gritante e o incomodava profundamente. Doutor Roberto, disse Carmen numa tarde chuvosa, enquanto preparavam o lanche para Isadora em casa. Posso fazer uma pergunta que talvez seja muito pessoal? Pode. O senhor já pensou em ter filhos? A pergunta pegou Roberto desprevenido. Ele estava cortando uma maçã em fatias pequenas, uma tarefa que havia aprendido durante as semanas de cuidados especiais pós-cirúrgicos de Isadora. Pensei há muito tempo, mas nunca encontrei a pessoa certa, ou o momento certo, ou... Ele pausou. Ou talvez nunca tenha estado pronto para ser responsável pela felicidade de outra pessoa. E agora? Roberto olhou para a sala, onde Isadora desenhava tranquilamente no chão, cercada por almofadas coloridas que ele havia comprado para tornar sua recuperação mais confortável. A menina usava uma bandana rosa na cabeça, cobrindo a pequena cicatriz da cirurgia, e cantarolava baixinho enquanto trabalhava em seu novo projeto artístico. Agora descobri que já sou responsável pela felicidade de alguém, e que isso não me assusta mais. Carmen sorriu, mas Roberto notou uma tristeza em seus olhos. É uma descoberta bonita. E você, Carmen? Nunca pensou em casar de novo, dar um pai para Isadora? O rosto de Carmen se fechou ligeiramente. Isadora teve um pai. Ele escolheu não ficar. Sinto muito. Não deveria ter perguntado. Não tem problema. É que é difícil confiar de novo quando alguém abandona você grávida, sabe? Principalmente quando você deixa claro que não consegue sustentar uma família. Roberto parou de cortar a maçã. Ele disse isso. Entre outras coisas, disse que eu era muito pobre, muito simples, que ele tinha planos maiores na vida, que uma mulher como eu só ia atrapalhar os sonhos dele. A raiva que Roberto sentiu foi instantânea e visceral. A ideia de alguém rejeitando Carmen e Isadora, duas pessoas que haviam trazido tanto significado para sua vida, era incompreensível. Esse homem é um idiota, disse ele com veemência. Doutor Roberto, é verdade. Qualquer pessoa que tenha a sorte de ter vocês duas na vida e escolha jogá-la fora é profundamente idiota. Naquele momento, Isadora apareceu na cozinha carregando um desenho. Tio Roberto, olha o que eu fiz para você. O desenho mostrava uma família de 3 pessoas numa casa colorida. Um homem alto de terno, uma mulher de cabelos castanhos e uma menina pequena. Todos estavam sorrindo e se dando as mãos. É muito bonito, Isadora. Quem são essas pessoas? Somos nós 3, você, a mamãe e eu. Estamos morando numa casa com jardim onde eu posso brincar e plantar flores.
Roberto olhou para Carmen, que havia corado intensamente. Isadora, você não pode ficar desenhando essas coisas. O tio Roberto tem a vida dele e nós temos a nossa. Mas, mamãe, o tio Roberto disse que me ama e eu vejo como ele olha para você. Isadora. Carmen estava mortificada. Como eu olho para sua mãe? Perguntou Roberto, genuinamente curioso. Do mesmo jeito que o príncipe olhava para a princesa no filme que a gente assistiu, com os olhinhos brilhando. Roberto e Carmen se entreolharam por um momento tenso. Havia uma verdade incômoda nas palavras infantis de Isadora. Algo que ambos haviam notado, mas evitado reconhecer. O telefone do apartamento tocou, interrompendo o momento. Roberto atendeu e encontrou do outro lado da linha a voz de Dr. Henrique Monteiro. Senhor Cavalcante, tenho alguns resultados dos exames complementares da Isadora que gostaria de discutir pessoalmente. Poderia vir ao hospital amanhã? É algo grave. Prefiro conversarmos cara a cara. Pode trazer a mãe da criança? Também. Roberto desligou com uma sensação de apreensão. Carmen notou imediatamente sua expressão preocupada. O que foi? Dr. Monteiro quer nos ver amanhã. Disse que tem resultados de exames. O resto do dia passou em uma névoa de ansiedade mal disfarçada. Roberto cancelou 2 reuniões importantes, algo impensável em sua rotina anterior, para poder acompanhar Carmen ao hospital. Na manhã seguinte, os 3 estavam novamente no consultório pediátrico do Mater Dei. Isadora brincava com Teodoro na sala de espera enquanto os adultos conversavam com o médico. Os exames revelaram que a condição da Isadora é mais complexa do que inicialmente. Pensávamos, começou o Dr. Monteiro. Ela tem uma forma rara de hidrocefalia que pode ser hereditária. O que isso significa? Perguntou Carmen. Significa que ela vai precisar de acompanhamento médico especializado pelo resto da vida. Consultas regulares, exames periódicos, possíveis ajustes cirúrgicos. É uma condição que se administra muito bem, mas requer cuidado constante. Roberto se inclinou para a frente. E o custo desse acompanhamento? Considerável. Falamos de tratamento de longo prazo com especialistas, exames sofisticados, medicamentos específicos. Pelo SUS é possível, mas os intervalos entre consultas são longos e nem sempre temos acesso aos exames mais modernos. Carmen ficou pálida. Doutor, eu trabalho como doméstica. Não tenho como pagar tratamento particular para o resto da vida. Senhor Cavalcante, Dr. Monteiro se dirigiu diretamente a Roberto. Posso falar francamente? Pode. Em casos como este, vejo frequentemente famílias se desestruturando financeiramente. O ideal seria que a criança tivesse um plano de saúde excelente ou que a família tivesse recursos para custear o tratamento particular quando necessário. Roberto olhou para Carmen, que estava obviamente lutando contra as lágrimas, depois para Isadora, na sala de espera. A menina havia organizado uma pequena consulta médica para Teodoro, usando um estetoscópio de brinquedo que uma enfermeira havia lhe dado. Dr. Monteiro, disse Roberto, se eu quisesse garantir que Isadora tivesse acesso ao melhor tratamento possível pelo resto da vida, o que seria necessário? Legalmente? Se ela fosse sua dependente, poderia incluí-la em seu plano de saúde. Ou se você criasse um fundo fiduciário específico para seus cuidados médicos. Carmen olhou para Roberto com expressão de choque. Doutor Roberto, o senhor não pode estar pensando em... Carmen, Roberto a interrompeu suavemente. Posso conversar com você a sós? No corredor do hospital, longe dos ouvidos de Isadora, Roberto e Carmen se encararam. Eu quero adotar Isadora, disse ele sem rodeios. Carmen ficou sem palavras por vários segundos. Doutor Roberto, isso é impossível. O senhor nem me conhece direito, quanto mais ela...
Conheço vocês há meses. Conheço o suficiente para saber que Isadora é a melhor pessoa que já encontrei na vida e que você é uma mãe extraordinária. Conheço o suficiente para saber que as amo. O senhor está falando por impulso, por causa do susto da cirurgia. Carmen, me olhe nos olhos e me diga se pareço uma pessoa que age por impulso. Ela o estudou cuidadosamente. Roberto Cavalcante, o homem que planejava cada detalhe de sua vida empresarial com precisão militar, estava propondo uma mudança radical, baseada em sentimentos que ele acabara de descobrir possuir. E se não der certo? E se o senhor se cansar de brincar de família? E se der certo? E se descobrirmos que podemos ser felizes juntos? Carmen olhou através da janela do corredor, onde podia ver Isadora ainda brincando com Teodoro. Ela te ama de verdade, sabe? Fala de você o tempo todo. E eu amo ela de verdade também. E você, Carmen? Amo você também. A declaração ficou suspensa no ar entre eles. Carmen fechou os olhos, como se tentasse processar a impossibilidade da situação. Doutor Roberto, isso é muito complicado. Eu trabalho para o senhor, somos de mundos completamente diferentes. Então vamos criar um mundo novo, para nós três. Quando voltaram ao consultório, Dr. Monteiro observou as expressões tensas de ambos. Chegaram a alguma conclusão? Roberto olhou para Carmen, que assentiu quase imperceptivelmente. Doutor, que documentação seria necessária para iniciar um processo de adoção? Maio chegou com o clima ameno do outono mineiro, mas a atmosfera na cobertura de Roberto estava carregada de tensão. Nas últimas semanas, ele havia se tornado um estudioso dedicado da legislação brasileira sobre adoção. Sua mesa de trabalho, antes dominada por contratos imobiliários e relatórios financeiros, agora exibia pilhas de documentos jurídicos, formulários do Ministério Público e anotações detalhadas sobre o processo legal que pretendia iniciar. Carmen, disse ele numa manhã de terça-feira, enquanto tomavam café juntos pela primeira vez. Um novo hábito que havia se estabelecido naturalmente. Precisamos conversar sobre algumas coisas que o advogado me perguntou. Carmen tensionou visivelmente. Desde que Roberto havia mencionado a adoção, ela oscilava entre esperança e terror. A possibilidade de segurança total para Isadora era tentadora, mas a mudança drástica em suas vidas a assustava. Profundamente. Que tipo de coisas? Ele precisa de informações detalhadas sobre o pai de Isadora. Nome completo, documentos, onde está atualmente. Para o processo, precisamos provar que ele abandonou a paternidade ou obter o consentimento dele para a adoção. O rosto de Carmen empalideceu instantaneamente. Doutor Roberto, isso não é necessário. É sim, Carmen. É exigência legal. Não podemos contornar. Mas e se... Ela hesitou. E se mexer com isso trouxer problemas? E se ele quiser causar dificuldades para nós? Roberto estudou a expressão dela cuidadosamente. Havia algo além do nervosismo natural. Havia medo genuíno. Carmen, me conte a verdade sobre o pai de Isadora. Isadora estava na escola, então tinham privacidade total para conversar. Carmen se levantou da mesa e caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo, como se buscasse coragem na paisagem familiar. O nome dele é Alexandre Ferreira Santos. Nos conhecemos quando eu tinha 22 anos. Ele era vendedor numa loja de eletrodomésticos no centro, e eu trabalhava numa loja de roupas 2 quadras de distância. Como foi o relacionamento? No começo ele era encantador, dizia que eu era especial, que queria construir uma família comigo. Falávamos sobre casar, ter filhos, comprar uma casinha no subúrbio. Carmen sorriu tristemente. Sonhos simples, sabe? Roberto assentiu, incentivando-a a continuar. Quando descobri que estava grávida, achei que ele ficaria feliz. Afinal, família era algo que sempre falávamos. Sua voz começou a tremer.
mas a reação dele foi brutal. O que aconteceu? Ele disse que eu estava tentando prender ele, que uma criança naquele momento iria destruir os planos dele de crescer na vida. Disse que uma mulher como eu, pobre, sem estudo superior, só ia ser um peso na vida dele. Roberto sentiu a raiva familiar subindo no peito, mas manteve a voz calma. E depois? Ele desapareceu, literalmente. Pediu demissão da loja, mudou de cidade, cortou contato comigo e com todos os amigos em comum. Foi como se nunca tivesse existido. Carmen, você tentou encontrá-lo quando Isadora nasceu? Tentei por meses. Procurei a família dele, ex-colegas de trabalho, qualquer pessoa que pudesse ter informações. A mãe dele me disse na cara que era melhor eu esquecer essa história e que Alexandre estava refazendo a vida com uma moça de família. Roberto processou as informações cuidadosamente. E desde então, nada. Isadora nunca o conheceu, nunca recebeu 1 centavo de pensão, nunca teve sequer um cartão de aniversário. Para todos os efeitos legais e práticos, ela não tem pai. Mas você tem alguma informação sobre onde ele pode estar agora? Carmen hesitou antes de responder. Doutor Roberto, posso falar uma coisa? Tenho medo de encontrá-lo. Medo de quê? Medo de que ele queira causar problemas. Alexandre sempre foi uma pessoa complicada. Quando não conseguia o que queria, ficava agressivo. Não violento fisicamente, mas verbalmente cruel. E se ele descobrir que Isadora tem uma vida boa agora, que tem acesso a coisas caras, Roberto entendeu imediatamente. Você acha que ele pode querer tirar vantagem da situação? Exato, e tenho medo de que isso prejudique Isadora. Ela é uma criança feliz, segura. Não quero que um estranho apareça na vida dela dizendo ser o pai que a abandonou. Roberto se levantou e se aproximou de Carmen na janela. Carmen, olhe para mim. Não vou deixar que nada de ruim aconteça com vocês duas, nem com Isadora, nem com você. Temos os melhores advogados de Minas Gerais cuidando do caso. Mas e se? Sem e se? Vamos enfrentar isso juntos, como uma família. Naquela tarde, Roberto ligou para seu advogado, Dr. Marcelo Ribeiro, especialista em direito de família e um dos profissionais mais respeitados de Belo Horizonte. Marcelo, preciso que você inicie uma investigação discreta para localizar Alexandre Ferreira Santos. Tenho algumas informações básicas, mas preciso saber onde ele está e qual a situação atual dele. Roberto, posso perguntar por que toda essa pressa? Processos de adoção levam tempo mesmo com toda a documentação em ordem. Porque quero estar preparado para qualquer cenário. Se esse homem decidir aparecer e causar problemas, quero saber exatamente com quem estamos lidando. 3 dias depois, Dr. Marcelo ligou com informações que deixaram Roberto furioso. Roberto, encontramos Alexandre. Ele mora em Contagem, trabalha como gerente numa concessionária de carros. É casado e tem 2 filhos pequenos. Aparentemente refez a vida completamente e nunca mencionou ter uma filha em Belo Horizonte. Ele tem condições financeiras razoáveis. Não é rico, mas vive bem. Casa própria, 2 carros, os filhos estudam em escola particular. O interessante é que, pelos registros, ele nunca tentou contactar Isadora nem cumpriu qualquer obrigação paterna. Isso é bom para nosso caso? Excelente. Abandono paterno por mais de 5 anos é um fator determinante para processos de adoção. Mas, Roberto, tenho que alertá-lo sobre algo. O quê? Se iniciarmos o processo oficial, ele vai ser notificado legalmente. Vai saber que existe uma ação de adoção envolvendo sua filha biológica. Isso pode despertar interesse onde não existia antes. Roberto ficou em silêncio, processando as implicações. Marcelo, na sua experiência, qual é a probabilidade de ele tentar complicar o processo? Depende da personalidade dele. Se for ganancioso, pode ver isso como oportunidade de extorsão.
Se for orgulhoso, pode querer manter sua nova vida em segredo e aceitar a adoção rapidamente. Quando Roberto contou a Carmen sobre as descobertas, ela ficou em silêncio por vários minutos. Ele tem outros filhos, disse ela, finalmente, a voz carregada de mágoa. Então conseguiu ser pai, só não quis ser pai da Isadora. Carmen, não, está tudo bem. Na verdade, isso me deixa mais tranquila. Se ele construiu uma nova família, é menos provável que queira complicar nossa situação. Naquela noite, depois que Isadora foi dormir, Roberto e Carmen se sentaram no sofá para conversar sobre os próximos passos. Dr. Roberto, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que está disposto a enfrentar tudo isso? Toda essa complicação legal, a possibilidade de problemas com o Alexandre, por que não simplesmente nos ajuda financeiramente e mantém as coisas como estão? Roberto olhou para Isadora dormindo no quarto, visível através da porta entreaberta. Ela abraçava Teodoro e tinha um sorriso sereno no rosto. Porque não quero apenas ajudar vocês, Carmen. Quero que façamos parte da vida um do outro oficialmente. Quero ter o direito legal de proteger Isadora, de tomar decisões sobre o futuro dela, de ser realmente o pai que ela merece ter. E comigo? Qual é o plano comigo? Roberto se virou para encará-la. Com você, Carmen. O plano é que sejamos uma família de verdade, se você quiser. Carmen sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Dr. Roberto. Roberto. Apenas Roberto. Somos uma família, lembra? Roberto, ela repetiu, testando o nome na voz. Isso tudo parece um sonho impossível. Os melhores sonhos geralmente parecem impossíveis no começo. Eles ficaram em silêncio confortável, observando a respiração tranquila de Isadora. Ambos sabiam que os próximos meses seriam desafiadores, mas pela primeira vez em suas vidas, não estavam enfrentando os desafios sozinhos. Junho chegou com as festas juninas tradicionais de Minas Gerais, mas a alegria típica da época foi ofuscada por uma notícia que mudou completamente o rumo dos acontecimentos. Dr. Marcelo ligou numa manhã de quinta-feira com a voz tensa. Roberto, temos um problema. Alexandre Ferreira Santos contratou um advogado e está contestando o processo de adoção. Ele alega que nunca abandonou a filha e que quer exercer seus direitos paternos. Roberto sentiu o sangue gelar nas veias. Como assim? O homem desapareceu há 5 anos. Ele está alegando que tentou contato várias vezes, mas que Carmen o impediu de ver a filha. Está pedindo guarda compartilhada e questionando a idoneidade dela como mãe. Isso é uma mentira descarada. Roberto, precisamos nos preparar para uma batalha legal complicada. Ele claramente descobriu que você tem recursos financeiros e está tentando tirar proveito da situação. Quando Roberto desligou o telefone, suas mãos tremiam de raiva. Carmen estava na cozinha preparando o almoço e Isadora brincava na sala, alheia à tempestade que se formava ao redor de sua vida. Carmen! Chamou Roberto, tentando controlar a voz. Ela apareceu, secando as mãos num pano de prato, mas ao ver a expressão dele, seu rosto empalideceu imediatamente. O que aconteceu? Alexandre apareceu, está contestando a adoção. Carmen se apoiou no batente da porta, como se as pernas tivessem perdido a força. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu avisei. Carmen, não é culpa sua. Vamos resolver isso. Como ele soube? Quando iniciamos o processo, ele foi notificado legalmente. Era obrigatório. Isadora apareceu correndo da sala. Mamãe, você está bem? Parece que viu um fantasma. Carmen se agachou para ficar na altura da filha, forçando um sorriso. Estou bem, meu amor. Só conversando coisas de adulto com o tio Roberto. Coisas chatas? Um pouco chatas, sim. Então vocês precisam de um abraço do Teodoro. Ele sempre ajuda quando as coisas ficam chatas. Isadora correu para buscar o ursinho e Carmen e Roberto trocaram olhares carregados de preocupação. O que vamos fazer?
sussurrou Carmen. Vamos lutar com todas as forças que temos. No dia seguinte, Roberto, Carmen e Dr. Marcelo se reuniram no escritório de advocacia para planejar a estratégia de defesa. O ambiente era tenso, com pilhas de documentos espalhadas sobre a mesa de mogno. A estratégia deles é clara, explicou o Dr. Marcelo. Alexandre está se apresentando como um pai arrependido que quer se redimir. Alega que amadureceu, que agora tem condições de ser um bom pai e que Roberto está comprando a criança. Mas isso é ridículo, explodiu Carmen. Ele nunca procurou saber como ela estava, nunca pagou 1 centavo de pensão. Carmen, eu entendo sua revolta, mas precisamos provar isso juridicamente. Vocês têm algum registro de tentativa de contato da parte dele nos últimos 5 anos? Nenhum. Ele simplesmente desapareceu. E vocês têm provas disso? E-mails, mensagens, testemunhas? Carmen ficou em silêncio por alguns momentos. Dr. Marcelo, quando uma pessoa pobre é abandonada por um homem, ela não pensa em juntar provas para o futuro. Ela pensa em sobreviver e criar o filho sozinha. Roberto observou Carmen lutar contra as lágrimas e sentiu uma mistura de admiração e raiva. Admiração pela força dela em criar Isadora sozinha e raiva por um sistema que agora a forçava a provar que havia sido abandonada. Dr. Marcelo, disse Roberto, que outras opções temos? Podemos investigar a vida atual dele, procurar inconsistências na versão que está apresentando. Se ele realmente quer ser pai da Isadora, por que demorou 5 anos para aparecer? Por que só agora, quando há um processo de adoção em andamento? Faça essa investigação. Quero saber tudo sobre Alexandre Ferreira Santos, cada detalhe da vida dele nos últimos 5 anos. Uma semana depois, os resultados chegaram e foram devastadores para a defesa de Alexandre. Roberto! Dr. Marcelo ligou excitado. Encontramos informações importantes. Alexandre tem uma história de relacionamentos conturbados. A ex-namorada que ele estava namorando quando abandonou Carmen registrou um boletim de ocorrência contra ele por ameaças. E mais, ele deve pensão alimentícia atrasada para outro filho de um relacionamento anterior. Como assim, outro filho? Ele já havia abandonado uma criança antes de conhecer Carmen, um menino que hoje tem 8 anos. O pai dele nunca conseguiu localizar Alexandre para cobrar a pensão. Roberto sentiu uma mistura de alívio e revolta. Então temos um padrão de comportamento. Exato. Isso fortalece muito nosso caso. Um homem que abandona sistematicamente seus filhos não pode alegar interesse paterno genuíno. Quando Roberto contou as descobertas para Carmen, ela ficou em silêncio por vários minutos. Ele fez isso com outra criança, disse ela finalmente. Outro filho que cresceu sem pai por causa dele. Carmen, isso prova que ele não mudou, que continua sendo a mesma pessoa que te abandonou. Doutor Roberto. Roberto, ela se corrigiu. Tenho medo do que ele pode fazer quando souber que descobrimos isso. Alexandre não gosta de ser desmascarado. O que você quer dizer? Ele pode tentar algo contra nós. Não fisicamente, mas ele é vingativo. Pode inventar mentiras sobre mim, sobre minha capacidade de ser mãe. Como se fosse uma premonição, o telefone de Roberto tocou naquele momento. Dr. Marcelo estava visivelmente agitado. Roberto, temos um problema sério. Alexandre entrou com uma ação alegando que Carmen é uma mãe negligente. Ele está dizendo que ela expõe a criança a situações inadequadas por levá-la para trabalhar na casa de um homem solteiro. Ele está insinuando o quê? Está tentando criar um escândalo moral, sugerindo que há algo inapropriado no relacionamento entre você e Carmen e que isso prejudica o bem-estar da criança. Roberto ficou furioso. Esse canalha está tentando destruir a reputação de Carmen para fortalecer seu caso. Exato. E o pior, ele marcou uma audiência com o Ministério Público para a próxima semana, que era a guarda emergencial da criança. Carmen, que estava ouvindo a conversa, desabou em lágrimas.
Ele vai conseguir levar minha filha embora. Roberto a abraçou firmemente. Não vai, Carmen. Eu prometo que isso não vai acontecer. Como você pode ter certeza? Roberto olhou nos olhos dela, sua voz carregada de determinação. Porque vou fazer de tudo para proteger nossa família, qualquer que seja o preço. Naquela noite, enquanto Isadora dormia, Roberto fez várias ligações. Contratou investigadores particulares, um especialista em direito de família de São Paulo, e começou a mobilizar todos os recursos à sua disposição. A guerra havia começado, e Roberto Cavalcanti não pretendia perder a família que havia levado 5 décadas para encontrar. Carmen, disse ele antes de se despedirem naquela noite, confie em mim, vamos vencer isso juntos. E se não conseguirmos? E se eu perder Isadora? Isso não vai acontecer. Alexandre subestimou 2 coisas: o quanto eu amo vocês duas e até onde estou disposto a ir para protegê-las. Carmen viu nos olhos de Roberto uma determinação que ia além do amor. Era a determinação de um homem que havia encontrado seu propósito na vida e lutaria até o fim para preservá-lo. A batalha pela família que haviam construído juntos estava apenas começando. Julho trouxe consigo o auge da guerra judicial que ameaçava destruir a família que Roberto, Carmen e Isadora haviam construído. A audiência no Ministério Público estava marcada para uma terça-feira gelada de inverno mineiro, e Roberto havia mobilizado toda a sua artilharia legal para enfrentar Alexandre e suas acusações infundadas. Doutor Roberto, disse Carmen na manhã da audiência, suas mãos tremendo enquanto tentava ajustar a gola do vestido azul marinho que ele havia comprado para ela. E se o juiz acreditar nas mentiras dele? E se... Carmen, pare! Roberto segurou suas mãos, interrompendo o tremor. Olhe para mim, temos a verdade do nosso lado. E a verdade sempre vence. Isadora apareceu na sala vestindo o uniforme escolar, alheia à tempestade legal que se formava ao redor de sua vida. Nas últimas semanas, Roberto e Carmen haviam feito o possível para mantê-la protegida do estresse da situação. Mas era impossível esconder completamente a tensão que pairava no apartamento. Tio Roberto, disse ela, aproximando-se com Teodoro nos braços. Você está triste hoje? Um pouco, princesa. Mas vai passar. É por causa das coisas chatas de adulto? Roberto se agachou para ficar na altura dela. Isadora, às vezes os adultos têm que resolver problemas complicados para proteger as pessoas que amam. É isso que estou fazendo hoje. Você está protegendo eu e a mamãe? Exato. Isadora abraçou Roberto com força. Então pode ir tranquilo. O Teodoro e eu vamos torcer para você vencer os problemas. 2 horas depois, no Fórum de Belo Horizonte, Roberto e Carmen aguardavam o início da audiência. Dr. Marcelo revisava os documentos uma última vez, enquanto do outro lado do corredor, Alexandre Ferreira Santos conversava com seu advogado. Roberto viu o homem pela primeira vez e sentiu uma repulsa instantânea. Alexandre era alto, bem vestido. Claramente havia se arrumado especialmente para a ocasião e exibia uma confiança arrogante que irritava profundamente. Quando seus olhares se cruzaram, Alexandre sorriu de forma provocativa, como se já tivesse vencido. Doutor Marcelo, sussurrou Roberto, ele parece muito confiante. Tem algo que não sabemos? Roberto, homens como ele são especialistas em blefar. Manter a pose até o último momento é parte da estratégia. A promotora doutora Marina Santos, sem parentesco com Alexandre, era conhecida por sua rigidez em casos envolvendo o bem-estar infantil. Ela chamou as partes para a sala de audiência, um ambiente formal que contrastava drasticamente com a natureza íntima da disputa. Senhor Alexandre, começou a promotora, o senhor alega que sempre manteve interesse em participar da vida de sua filha Isadora. Pode nos explicar por que não há registros de tentativas de contato nos últimos 5 anos?
Alexandre se endireitou na cadeira, assumindo uma postura teatral. Doutora Marina, eu tentei várias vezes me aproximar da Carmen e da minha filha, mas ela sempre me impediu. Dizia que não precisava de mim, que estava bem sozinha. Carmen se virou bruscamente para Roberto, os olhos arregalados de indignação. Ele colocou a mão em seu ombro, pedindo silenciosamente que mantivesse a calma. Tem provas dessas tentativas? Perguntou a promotora. Tentativas que não deixam rastro, doutora. Telefonemas que ela desligava, vezes que passei na frente da casa dela e ela não quis me receber. Doutor Marcelo se levantou. Doutora Marina, se posso intervir, temos aqui os registros telefônicos da senhora Carmen dos últimos 5 anos. Nenhuma ligação recebida de números registrados em nome do senhor Alexandre. Ele pode ter usado outros telefones, rebateu o advogado. De Alexandre. Pode, concordou o doutor Marcelo. Mas temos também registros de que o senhor Alexandre mudou de cidade logo após saber da gravidez da senhora Carmen, cortou relações com todos os amigos em comum e construiu uma nova vida sem jamais mencionar ter uma filha em Belo Horizonte. A promotora se virou para Alexandre. É verdade que o senhor se mudou para Contagem logo após saber da gravidez? Alexandre hesitou pela primeira vez. Eu precisava de melhores oportunidades de trabalho. E é verdade que o senhor tem outro filho de relacionamento anterior para quem também não paga pensão alimentícia? O silêncio foi devastador. Alexandre olhou para seu advogado, que claramente não esperava que essa informação viesse à tona. Isso não tem relação com este caso, gaguejou Alexandre. Tem sim, disse Dr. Marcelo, entregando documentos à promotora. Temos aqui registros de que o Sr. Alexandre abandonou outro filho antes de conhecer a Sra. Carmen. É um padrão de comportamento, não um caso isolado. Doutora Marina estudou os documentos em silêncio. Quando levantou os olhos, sua expressão havia mudado completamente. Sr. Alexandre, esses documentos mostram que o senhor já foi processado por abandono de incapaz anteriormente. Como explica isso? Alexandre estava visivelmente desconfortável agora. Foram circunstâncias diferentes. Circunstâncias diferentes? A promotora ergueu a voz. O senhor tem um padrão de engravidar mulheres, fazer promessas de família e depois desaparecer quando a responsabilidade chega? Não é assim. Então me explique como é. Me explique por que o senhor, que abandonou sistematicamente seus filhos, de repente desenvolveu interesse paterno justamente quando soube que há um processo de adoção envolvendo a menina. Alexandre tentou manter a compostura, mas estava claramente perdendo terreno. Eu amadureci, doutora. Hoje tenho condições de ser um bom pai. Tem condições? Dr. Marcelo se levantou novamente. Doutora Marina, o senhor Alexandre deve pensão alimentícia atrasada no valor de R$ 43 mil para seu primeiro filho. Como pode ter condições de cuidar de Isadora se não consegue cumprir suas obrigações com a criança que já abandonou? O golpe foi certeiro. Alexandre empalideceu e olhou desesperadamente para seu advogado, que claramente não tinha resposta para essa revelação. A promotora se virou para Carmen. Senhora Carmen, o senhor Alexandre alegou que a senhora o impedia de ver a filha. Isso é verdade? Carmen se levantou, a voz firme apesar dos nervos. Doutora Marina, este homem me abandonou grávida de 5 meses. Disse na minha cara que eu era muito pobre para fazer parte dos planos dele. Nunca mais vi ou ouvi falar dele até soube deste processo. E durante esses 5 anos, ele tentou algum contato? Nenhum. 0. Minha filha nem sabe que ele existe. Senhor Roberto, a promotora se dirigiu a Roberto. O senhor quer adotar Isadora. Pode nos explicar suas motivações? Roberto se levantou, sentindo o peso do momento. Doutora Marina, há 8 meses, Isadora entrou na minha vida e me ensinou algo que eu havia esquecido.
como amar incondicionalmente. Ela e Carmen se tornaram minha família. Quero adotá-la, não por pena ou caridade, mas porque a amo como se fosse minha filha biológica. E as acusações do Sr. Alexandre sobre situação inadequada? Roberto olhou diretamente para Alexandre antes de responder. Doutora, durante esses meses, acompanhei Isadora em emergências médicas, ajudei com sua recuperação pós-cirúrgica, participei de reuniões escolares, comportei-me como pai em todos os sentidos. Se isso é inadequado, então nossa sociedade tem uma visão muito distorcida do que significa cuidar de uma criança. A promotora ficou em silêncio por vários minutos, estudando os documentos e observando as expressões de todos os envolvidos. Senhor Alexandre, disse ela finalmente, o senhor tem 365 dias por ano, durante 5 anos, para demonstrar interesse paterno. Escolheu demonstrar esse interesse justamente quando soube que outra pessoa quer adotar sua filha. Isso não é coincidência, é oportunismo. Alexandre tentou protestar, mas a promotora o interrompeu. Além disso, seu histórico com outras crianças mostra um padrão claro de irresponsabilidade paternal. Esta audiência está encerrada. Minha recomendação será favorável à adoção pelo Sr. Roberto Cavalcante. Quando saíram do fórum, Carmen desabou em lágrimas de alívio nos braços de Roberto. Alexandre havia saído pela porta dos fundos, evitando confronto, e seu advogado informou que não haveria recurso. Acabou, sussurrou Roberto no ouvido de Carmen. Finalmente acabou. Roberto, disse ela, usando seu nome sem o título formal pela primeira vez em público. Nós vencemos? Nós vencemos. Somos uma família de verdade agora. Quando chegaram em casa, Isadora os esperava com Teodoro e um desenho novo. Uma família de 3 pessoas numa igreja, com a menina usando um vestido branco de daminha. É para quando vocês se casarem, explicou ela naturalmente. Toda família precisa de um casamento bonito. Roberto e Carmen se entreolharam, sorrindo através das lágrimas. A guerra havia terminado, e a paz que se seguiu era mais doce do que qualquer vitória empresarial que Roberto já havia conquistado. Dezembro de 2025 chegou a Belo Horizonte com o calor característico do verão mineiro e uma magia especial que pairava sobre a cobertura de Roberto. Havia exatamente 1 ano desde que Isadora havia entregado Teodoro como presente de Natal, iniciando uma transformação que nenhum dos 3 poderia ter imaginado. A cobertura estava irreconhecível. Onde antes reinava o minimalismo frio e calculado, agora havia vida em cada canto. Desenhos coloridos de Isadora decoravam a geladeira de aço inoxidável. Brinquedos espalhados criavam um caos organizado na sala, e o som de risadas ecoava pelos corredores que um dia conheceram apenas o silêncio. Roberto. Carmen o chamou da cozinha, onde preparava o almoço de domingo. Uma tradição que havia se estabelecido naturalmente após o casamento deles em setembro. Você viu onde Isadora guardou os enfeites de Natal? Deve estar no quarto dela, organizando a surpresa secreta dela, respondeu ele, levantando os olhos do tablet, onde revisava os últimos contratos da semana. 6 meses após a vitória no tribunal, Roberto havia oficializado a adoção de Isadora numa cerimônia emocionante no cartório. A menina, então com 6 anos completados, havia insistido em usar o vestido branco que aparecia em seus desenhos e carregou Teodoro como testemunha especial. 2 semanas depois da adoção, num fim de tarde dourado de setembro, Roberto havia se ajoelhado no jardim de uma igreja simples no bairro onde Carmen crescera e pedido-a em casamento. A cerimônia acontecera ali mesmo, com Isadora como dama de honra e metade dos vizinhos da região como convidados. Uma celebração que misturava champanhe francês com cerveja gelada, música clássica com sertanejo universitário e sofisticação
com autenticidade. Papai Roberto! A voz de Isadora ecoou pelo apartamento, ainda causando um aperto gostoso no peito dele toda vez que ouvia a palavra papai. Pode vir aqui no meu quarto? Tenho uma coisa importante para mostrar. Roberto encontrou sua filha. A palavra ainda o emocionava, sentada no chão do quarto que ele havia mandado decorar especialmente para ela. As paredes rosa claro estavam cobertas de seus desenhos emoldurados. Uma estante baixa exibia livros infantis organizados por cores. E no centro do quarto, uma casinha de boneca de 3 andares que ele havia encomendado de uma marcenaria artesanal. "O que você tem aí, princesa?" Isadora segurava um embrulho pequeno feito com papel de pão e fita vermelha, claramente embalado por ela mesma com toda a dedicação de que uma criança de 6 anos era capaz. "É o presente de Natal deste ano, mas não é para você." Roberto arqueou as sobrancelhas. "Ah, não? Para quem é, então?" "Para uma criança que está triste e sozinha, igual você estava no ano passado." O coração de Roberto se apertou. Mesmo após um ano de transformação total em suas vidas, Isadora continuava sendo a criança generosa e sábia que havia iniciado tudo. "E o que tem dentro do embrulho?" Isadora abriu cuidadosamente o pacote, revelando um ursinho de pelúcia novinho, com pelos macios e um laço azul no pescoço. "Este é o Teodoro Júnior. Ele aprendeu tudo que o Teodoro original sabe sobre cuidar de pessoas tristes." Roberto se sentou no chão ao lado dela, emocionado com a continuidade do gesto que havia mudado sua vida. "E como você vai saber qual criança precisa dele?" "Já sei. A mamãe Carmen me contou sobre a filha da dona Lourdes, que trabalha no hospital onde eu me operei. A menina tem a mesma doença que eu tinha, mas a família não tem dinheiro para o tratamento particular." Roberto sorriu, reconhecendo a influência de Carmen na generosidade crescente de Isadora. Nos últimos meses, Carmen havia se tornado uma espécie de ponte entre o mundo privilegiado de Roberto e a realidade das famílias trabalhadoras que precisavam de ajuda. "E o que você acha que devemos fazer?" "Acho que você deve pagar o tratamento dela, igual fez comigo. E eu vou dar o Teodoro Júnior para ela não ficar assustada no hospital." Roberto abraçou Isadora com força. "Sabe que você é a criança mais especial do mundo inteiro?" "Não sou não, papai Roberto. Sou só uma menina que aprendeu que quando a gente recebe amor, tem que passar o amor para frente. A mamãe Carmen ensinou isso, e você mostrou como fazer." Naquele momento, Carmen apareceu na porta do quarto, sorrindo ao ver pai e filha abraçados no chão. Aos 43 anos, ela havia florescido de uma forma que surpreendia até mesmo Roberto. Não mais a funcionária discreta e contida. Carmen agora era uma parceira plena nas decisões familiares e empresariais, tendo assumido a coordenação de um projeto social que Roberto havia criado na empresa. "O que vocês dois estão tramando aí?" "Mamãe Carmen." Isadora correu para abraçá-la. "Estava explicando para o papai sobre o presente de Natal deste ano." Carmen olhou para Roberto, que assentiu com aprovação. Nos últimos meses, eles haviam desenvolvido uma comunicação quase telepática, especialmente quando se tratava de decisões sobre ajudar outras famílias. "Roberto", disse Carmen, "a dona Lourdes realmente está desesperada. A filha dela tem 7 anos e está na fila do SUS há 4 meses, esperando cirurgia. Então não há o que discutir. Vou ligar para Dr. Monteiro agora mesmo." Enquanto Roberto fazia a ligação, Carmen e Isadora terminaram de decorar a árvore de Natal, uma tradição que Roberto havia descoberto amar profundamente. A árvore não era mais a decoração minimalista e cara que uma empresa havia instalado em anos anteriores, mas uma explosão colorida de enfeites feitos por Isadora, fotos da família e lembranças dos momentos especiais que haviam vivido juntos. "Carmen",
disse Roberto quando terminou a ligação. Doutor Monteiro vai receber a menina amanhã mesmo. E, conhecendo ele, vai cuidar dela como se fosse da própria família. E a conta? Perguntou Carmen, ainda não acostumada completamente com a facilidade com que Roberto resolvia problemas que, para ela, pareciam insurmontáveis. A conta é o menor dos problemas. O importante é que mais uma criança vai ter a chance de crescer saudável. Isadora bateu palmas. Igual eu tive. Igual você teve, princesa. Naquela tarde, a família de três se dirigiu para o Hospital Mater Dei, onde encontraram Dona Lourdes e sua filha Beatriz no corredor da pediatria. A cena era dolorosamente familiar para Roberto. Uma mãe preocupada, uma criança assustada, a ansiedade palpável de quem não sabe se terá acesso ao tratamento necessário. Dona Lourdes, disse Carmen, aproximando-se da mulher. Esta é minha família. Meu marido Roberto e minha filha Isadora. Isadora se aproximou de Beatriz, que estava sentada numa cadeira de rodas, carregando Teodoro Júnior. Oi, eu sou Isadora. Tive a mesma doença que você, mas agora estou curada. Este ursinho vai cuidar de você durante o tratamento. Beatriz pegou o ursinho com cuidado, os olhos grandes e emocionados. Ele é muito bonito. Como ele sabe cuidar de crianças doentes? Porque o irmão dele, o Teodoro original, cuidou de mim e do meu papai quando nós estávamos tristes. Agora ele ensinou tudo para este aqui. Roberto observou a cena com emoção crescente. Um ano atrás, ele era um homem perdido em sua própria riqueza, incapaz de enxergar o sofrimento ao redor. Agora, assistindo sua filha perpetuar o ciclo de generosidade que havia salvado sua própria alma, compreendia finalmente o verdadeiro significado de sucesso. Dona Lourdes, disse ele, dirigindo-se à mãe de Beatriz, sua filha vai ser operada pelo melhor neurocirurgião pediátrico do Brasil. E não se preocupe com custos. Considere um presente de Natal da nossa família para a sua. Dona Lourdes começou a chorar, sem conseguir formar palavras de gratidão. Não precisa agradecer, disse Carmen abraçando-a. Só cuide bem dela e seja feliz, é isso que mais importa. Quando voltaram para casa naquela noite, a véspera de Natal de 2025 estava carregada de uma magia diferente da do ano anterior. Roberto não era mais o homem solitário que precisava ser salvo. Era o homem que havia aprendido a salvar outros. Roberto, disse Carmen quando Isadora foi dormir, você se lembra de como estava há exatamente um ano? Roberto olhou para Teodoro, que agora dividia espaço na estante com fotos de casamento, certificados de adoção e desenhos emoldurados. Lembro de um homem vazio tentando preencher sua vida com dinheiro e poder. Lembro de alguém que havia esquecido como amar. E como você se sente agora? Roberto abraçou Carmen, observando pela janela as luzes de Natal que cintilavam por toda Belo Horizonte. Agora me sinto completo. Tenho uma filha que me ensina sobre bondade todos os dias, uma esposa que me mostra o significado de parceria verdadeira e um propósito que vai muito além de acumular riqueza. E o que você deseja para o próximo ano? Roberto sorriu, pensando em Beatriz dormindo no hospital com Teodoro Júnior, em Isadora, sonhando com novas formas de ajudar outras crianças, em Carmen, planejando expandir seus projetos sociais. Quero continuar sendo digno do amor que recebo e quero que nossa família continue sendo um instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Naquela madrugada, enquanto Belo Horizonte celebrava mais um Natal, Roberto Cavalcante dormiu abraçado às duas mulheres que haviam salvado sua alma e lhe ensinado que a verdadeira riqueza não se mede em contas bancárias, mas na capacidade de amar e ser amado incondicionalmente. O ursinho Teodoro, agora aposentado de suas funções de salvamento emocional,
descansava orgulhoso na estante, sabendo que havia cumprido sua missão: transformar um coração de pedra num coração capaz de espalhar amor pelo mundo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se você assistiu até aqui, comente: eu assisti até aqui, e deixe sua opinião sobre essa história. Ah, e não se esqueça de assistir o próximo vídeo que aparece na tela final para você, que está muito emocionante.